Bom dia a todos. Que a paz de Deus esteja conosco neste momento. Sejam todos bem-vindos a casa. É com muita alegria que recebemos todos aqui neste domingo maravilhoso, né? Bom dia ao Eduardo, que é o nosso responsável pela transmissão de hoje. Bom dia aos nossos internautas que estão conosco ao vivo neste momento. Sejam todos bem-vindos. Hoje, bom dia muito especial também para o meu amigo, meu irmão Cláudio, que está aqui. Ele que vai ministrar esse momento. E o tema é aquele mesmo? Pedi e obtereis. Não mudou, não. O tema, pedi e obtereis, tá? Um tema bastante interessante. Eu vou, como todos os nossos encontros, né, nós vamos ter a nossa prece inicial. Quero que aqueles que desejarem, podem fechar os olhos, que a espiritualidade aqui presente possa acompanhar o Cláudio naquilo que ele vem nos trazer, que possa acompanhar também no nosso entendimento. E eu vou convidar meu amigo, meu irmão, o Ricardo, ele fará a nossa prece inicial de hoje. Bom dia a todos. Primeiramente, vamos agradecer ao nosso Pai, nosso Mestre, irmão, Jesus, por mais este dia em que podemos estar nesta casa de amor, de caridade, de ensino, dessa doutrina maravilhosa. Queremos pedir aos mensageiros de luz, aos guardiães desta casa, que já estão trabalhando aqui, promovendo um ambiente salutar, para que possamos absorver todos esses ensinamentos que serão ministrados pelo meu amigo, meu irmão Cláudio, nesta palestra de hoje. Possamos interiorizar essas mensagens, não só em nosso coração, como também externar em atividades proveitosas em todos os nossos dias, na nossa casa, no nosso trabalho. Que assim seja. Obrigado, Ricardo. Eu também, no início, esqueci de agradecer o nosso coral que está aqui presente hoje. Obrigado pela presença. Eles sempre apresentam conosco aqui no primeiro e o terceiro domingo de cada mês, né? Então, aqueles que quiserem acompanhar, eles estão 2 vezes por mês aqui junto conosco, tá? Alguém vindo pela primeira vez? Quem vem pela primeira vez a casa, nós damos uma lembrança, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Seja bem-vinda. Opa. Seja bem-vinda. Então, fique à vontade. Cláudio, tua vez. Obrigado, Jonas. Obrigado. Bom dia a todos. Cláudio, só um minutinho, eu esqueci, estava passando batido. Por favor. O coral vai fazer uma apresentação de mais uma musiquinha para nós. Me perdoe. E depois, então, você faz a tua parte. Então vamos ouvir o coral, porque, inclusive, é muito melhor do que me ouvir. Por favor. Aliás, Jonas, que fique registrado que eu só venho aqui agora se for no primeiro ou no terceiro domingo, viu? Justamente. Agora, não. Eu só venho aqui agora se for no primeiro ou no terceiro. Por favor, fiquem à vontade, gente. Caminhar na vida contigo, decidir para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma casa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria
esconder-me longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário. Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Me ensina-me a viver a vida na tua presença. O amor dos irmãos, a alegria, a paz na união. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Muito obrigado. Bem, agora sim, bom dia a todos. Então, eu lamento muito que depois de ouvir essas vozes belíssimas e afinadíssimas, vocês vão ter que me ouvir por mais ou menos 50 minutos. Tome isso como uma aprovação e que isso possa contribuir para o desenvolvimento de vocês. Não porque vocês vão aprender alguma coisa, mas principalmente porque isso vai contar no currículo de vocês com uma das provações superadas, não é? Hoje nós vamos fazer um trabalho um pouquinho diferente, tá? Então, muito bem, vocês vieram assistir uma palestra, certo? E a gente assiste uma palestra sempre de maneira bastante passiva. A gente vem aqui, mostra os slides, todo mundo se sensibiliza, algumas vezes, outras vezes nem tanto. Alguém aprende alguma coisa, às vezes nem tanto. Alguém até fica acordado, às vezes nem tanto. Entretanto, é sempre uma coisa passiva. Só que hoje eu tenho uma proposta um pouquinho diferente para vocês. Já que nós vamos falar sobre o Evangelho, então eu vou tentar passar um pouquinho para vocês como estudar o Evangelho. Tá? Por quê? Eu não tenho formação nenhuma pedagógica, tá, gente? Eu sou médico veterinário, não tenho nenhuma formação em educação ou coisa que o valha. Mas, assim, uma coisa eu sempre tive certeza na vida. E eu sou pai de dois rapazes, um com 22, outro com 26, e eu sempre procurei passar para eles uma premissa que sempre guiou a minha existência aqui na Terra. Ensina o indivíduo a aprender e ele aprende qualquer coisa. Quem aprende a aprender, aprende qualquer coisa. E é isso que a gente vai tentar dividir aqui. Pode não ser o melhor método, mas é o método que eu uso para aprender, que eu uso para estudar, e talvez vocês possam contribuir alguma coisa para o estudo de vocês também. Tudo bem? E depois nós vamos fazer, já que nós estamos falando sobre, o capítulo trata exatamente sobre pedir e obtereis, nós vamos tratar sobre a prece, como a prece deve ser feita, o que fazer durante a prece, o que esperar da prece. Nós vamos fazer, com a licença do Jonas, depois um exercício. Nós vamos fazer um exercício de prece aqui, entre nós. E aí, quem sabe, a gente possa sair daqui com um pouquinho mais de informações que possamos usar no nosso dia a dia, na nossa vida prática. Legal? Então vamos lá, vamos estudar.
Muito mais do que apresentar, ou muito mais do que vocês ficarem assistindo hoje, mais do que nunca, eu os concito a poderem participar, a poderem realmente aproveitar o estudo. As nossas duas irmãs que vieram pela primeira vez aqui na casa já têm conhecimento do Espiritismo? Já têm? Vocês receberam um livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui já na parte da frente, na primeira página, tem uma frase que é fundamental para o nosso estudo, para a nossa maneira de estudar. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Os livros da codificação têm sempre um dizer embaixo. Vocês podem observar, tá? O livro, todos eles, o livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno, perdão. Eles têm, de maneira geral, algum dizer aqui. Esse dizer aqui, é principalmente o que me sensibiliza e o que me move a ser espírita. Se eu não fosse espírita, provavelmente eu seria cristão, mas eu não seguiria nenhuma corrente religiosa. Porque o que me interessa é isso, fé e razão. Pensamento lógico, analisando exatamente aquilo que nós podemos aprender, mas sempre com uma razão intrínseca em tudo. E por que isso é tão importante? Fé sem razão, essa fé cega, não é? A fé cega é uma fé que não te deixa enxergar as verdades, que não te deixa enxergar realmente aonde ela pode te levar. Fé cega não é aquela situação de fé cega, aquela fé forte, aquela fé firme. Quando eu falo fé cega, é aquela fé que te cega, onde você vira uma pessoa dogmática, ou seja, você acredita naqueles dogmas que não podem ser contestados. Você acredita, você tem uma fé em que você não vê um embasamento nela e que segue simplesmente por inércia, segue porque acha que é assim, que é certo, ou porque assim você foi ensinado. Por isso que é tão difícil ser espírita. Ser espírita é difícil, gente. Ser espírita não é fácil, não. Não é muito mais fácil a gente acreditar? Por exemplo, vocês querem ver como é que ser espírita é difícil? Se vocês observarem aqui, já aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, já nesse capítulo 27, pedi e obtereis, no item 5, vocês vão ver. A fala contida no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, seja o que for que pensais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Fala de Jesus, transcrito aqui por Marcos. Seja o que for que pensais na prece, crede que obtereis e concedido vos serás permitido. Por isso que é pedir ou concedido. Pedir e obtereis. Nossa, que bacana, que legal. Então eu vou pedir isso, aquilo, e eu tenho certeza que eu vou conseguir. Será que é assim? Quantas coisas vocês já pediram e não lhes foi concedida? Aí é que está a razão. Porque não é assim, tem que ter alguma coisa diferente. Quantas vezes você pediu alguma coisa e você não conseguiu? Porque provavelmente a gente não sabe pedir. E mais provavelmente ainda, a gente até pediu e obteve. Só que a gente não soube reconhecer a resposta. A gente não soube reconhecer a obtenção que nós obtivemos. Por quê? Porque nós somos espíritos muito imperfeitos. Eu costumo dizer que nós somos absolutamente ridículos. A diferença é só que eu sou mais imperfeito que você em uma determinada característica, você é mais imperfeito do que eu em uma outra característica, mas, na média, grosso modo, nós somos todos ridículos. Nós somos muito pequenos. Nós somos muito ignorantes. Todos nós. Então, a gente tem uma certa razão por causa disso. Mas a gente hoje vai destrinchar um pouquinho mais essa questão do pedir e obtereis. Como é que nós fazemos? O que acontece? Então vamos começar estudando aqui, de novo, estudando. Vocês estão vendo que eu estou lendo aqui porque é um estudo, tá? Eu podia colocar um slide aqui com o mesmo texto. Sabe o que ia acontecer? Metade de vocês ia prestar atenção no slide, não ia prestar atenção no que eu estou falando. Metade ia prestar atenção no slide, não, o que eu estou falando não ia prestar atenção no slide, ia ficar dividido.
e uma outra parte ia desistir, porque estava cansando muito. Então, concentre-se só no que eu estou falando, para que a gente possa ter o máximo de aprendizado, ok? Vamos lá, qualidade da prece. E nós vamos traçar tópico por tópico, nós vamos destrinchar cada um. Obviamente, quem está acostumado a estudar junto comigo, já sabe que a gente não vai ver um capítulo nesses 50 minutos. A Marlene está rindo aqui, porque quando a gente consegue fazer uma página já está bom. Porque aí eu me ausento do grupo, né, Marlene? Aí o grupo avança um capítulo inteiro, 30 páginas, que maravilha. Aí eu chego numa reunião, quando eu chego de volta, então tá, o que é isso aqui? Hein? Como é que é? Não, né? Aí eu sinto vergonha de mim mesmo. Eu falo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas tudo bem, vamos lá então, vamos com calma. O que der a gente vai, tá? Até onde der. Porque isso daqui também é só um estímulo, é só um teasing. Para vocês chegarem em casa e estudarem. Vocês dois que estão com o livro novo aí, aquele cheirinho de livro novo, né, que é bom, você fala, opa, parece o primeiro dia de aula na escola, seja material novo, vocês já vão mandar abraço. Então vamos lá. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Isso é um hábito do povo hebreu. Lembra que Jesus está falando para os judeus. Então, o hábito natural de orar em pé e orar em público, mostrar que está orando, ostentar a oração. Vocês já viram com certeza em vídeo, em algum lugar, o pessoal orando lá no Muro das Lamentações, lá em Israel, não é? Em Jerusalém, orando e fazendo movimentos ritmados, tá? Como se fosse uma coisa assim que os ajudasse a se concentrar, os ajudasse a que pudesse ter uma oração talvez mais efetiva. Obviamente que não são todos que estão orando em público que estão o fazendo só para aparecer, só para dizer que estão orando. Obviamente que muitos estão ali realmente orando numa prece efetiva e por aí bem concentrados no que estão fazendo, com o melhor intuito possível. Mas, de maneira geral, o que Jesus quer dizer aqui é que não precisa essa ostentação. E ele vai mais além. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Aquele que ora em público, aquele que ora para, entre aspas, se sobressair, aparecer e mostrar para os outros que ele está orando, tentando o quê? Tentando sinalizar a virtude. Olha, eu sou um homem bom, eu sou um homem temente a Deus, eu estou orando aqui em público. Tal. Esse já teve a recompensa, já ouviram lá. Mas Jesus faz uma proposição muito mais profunda, muito mais interessante, que é, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. Em secreto, ou em segredo, depende da tradução, tá? Em secreto aí é segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Então, obviamente que você não precisa, a gente vai ver daqui a pouco, você não precisa necessariamente, toda vez que for orar, se recolher para dentro do seu quarto e orar. A oração deve ser uma coisa absolutamente rotineira. A oração deve ser uma coisa corriqueira. A gente pode orar, a gente deve orar. Você está parado na fila, você pode orar, não tem problema nenhum. Eu ia falar fila de banco, mas ninguém pega mais fila de banco, né? Banco é uma coisa que a gente de banco já quase não existe. Mas, antigamente, quando eu fazia essa palestra, eu falava da fila de banco, por isso que eu me lembrei agora. Então, você tem oportunidade para orar o tempo todo. O fato de você estar numa condução, de você estar fazendo coisa, você está caminhando, por exemplo, fazendo um exercício, não quer dizer que você não possa orar. Mas o que Jesus chama a atenção aqui é para que seja feito em recolhimento. É você para você mesmo. Você para dentro de si. Vocês entendem agora por que a oração na casa espírita é uma oração silenciosa? Por que a gente difere de outros credos cristãos? Um ora e os outros se concentram, mentalizam. Por causa disso. Não que a oração em conjunto não tenha sua força, nós veremos daqui a pouco, lógico que ela tem sua força, lógico que potencializa, desde que as pessoas que estão fazendo oração estejam realmente em sintonia, em consonância com o pensamento do bem, etc. Porque, afinal de contas, dois orando, às vezes faz mais efeito, orando com boa intenção, em sintonia, faz mais efeito essa oração do que
orando basicamente sem concentração, sem ter um objetivo digno, digamos assim. Afinal de contas, Jesus também asseverou que quando 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Deus, ele estará presente. E aí a gente já tem um detalhe, ó, aqui no final. O nosso Pai sabe exatamente o que se passa em secreto e vos dará a recompensa. Então Deus vai dar a recompensa. Sobre essa questão, eu até me lembrei de uma anedota, sobre essa questão da anedota não é piada necessariamente, tá, gente? É uma coisa anedótica, uma coisa que aconteceu. Então, todo mundo acha que anedota é piada, né? Por acaso eu gosto de piada, mas é outra história. Uma determinada ocasião eu estava no pátio do Detran, aqui esperando para fazer vistoria do meu carro, acho que tinha que emplacar, naquela época a gente ia ao Detran. Eu estou lá esperando. Eu detesto esperar, detesto fila, como 99% dos homens. E estou lá, e aí eu vi chegou um carro, assim, não era um reboque, sabe aquele reboque que carrega o carro em cima? O carro todo amassado, e eu pensei, nossa, mas muito, muito estranho. Falei, nossa, esse daí se ferrou, né? Quem estava nesse carro aí já era. E eu pensando comigo, né, já que eu estou aqui à toa mesmo, nem sei quem é, mas vou fazer uma oração para esse pessoal, né? Porque com certeza eles desencarnaram, então vou fazer uma oração, uma mentalização para eles. Com certeza vai chegar lá, eu pondo a intenção no carro, coisa que eu vai. Isso que eu estou lá, me para um outro carro, que chegou pouco depois desse guincho, me sai um senhor com a perna imobilizada, de bengala, e pelo jeito ele era conhecido de todo mundo ali. Porque o pessoal comemorou, falou, nossa, tal, lógico que o pessoal ali já sabia o que tinha acontecido, eu que não sabia, né? O pessoal comemorando, nossa, você nasceu de novo, tal, pá. Era o cara que estava no carro. Aí eu falei, tô bom nesse negócio de oração, hein, cara? Olha, o cara apareceu lá, tal. Lógico que isso é uma coisa idiota, mas eu sou assim, eu sou idiota. Então, eu acho graça dessas coisas. Mas, na realidade, eu estava satisfeito porque eu tive a presença de espírito que talvez algum tempo atrás eu não tivesse, de estar ali à toa e aproveitar meu tempo para orar por alguém, né? Mas foi engraçado, eu ria sozinho, né? Seu quadro provavelmente não tem tanta graça, mas eu acho engraçado. Então, vamos lá. Então, olha só essa última frase aqui, ó. O Pai que tudo vê tudo que se passa em secreto, vos dará recompensa. Aí é que começa o nó. Ah, meu Deus do céu. Então, quer dizer, Deus vai me dar recompensa porque eu orei em secreto. Quer dizer, olha a cabeça das pessoas. Deus, aquele que a gente não consegue imaginar como seja, porque a própria doutrina espírita nos coloca que nos falta um sentido para imaginar Deus, tentar conceber a noção de Deus. Deus, que todo mundo pensa que é um cara velho, com uma barba branca, com uma camisolona branca e com um cajado na mão. Inclusive, essa é a minha imagem de São Pedro, mas todo mundo tem a mesma ideia. Deus vai me dar a recompensa porque eu orei. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. E Deus, que não está fazendo nada, está à toa no mundo, ele falou, o Cláudio orou bem, hein? Valeu aí, gostei, hein? Vou te dar essa recompensa aí. Gente, vamos lá. Tudo bem que nós não conseguimos conceber exatamente a natureza de Deus, o que é Deus, mas com tanta gente no mundo e com tanta coisa que Deus deve ter para fazer, se a gente que não é Deus já tem um monte de coisa para fazer, imagina, você acha que ele vai parar para dar atenção na minha oração e vai conceder isso daí? Você acha que isso é lógico? Você acha que nesses 8 bilhões de pessoas no mundo não tem ninguém melhor para ele ouvir as preces? Eu posso pensar pelo menos umas 10 melhor do que eu para ele ouvir. Assim, rapidamente. Se eu for concentrar, eu penso em mais 100. Que para ele poder conceder. Essa é uma visão antropomórfica de Deus. A gente acha que Deus é que nem nós. E se vocês forem ler o Velho Testamento, que não é o nosso caso como espíritas, nós somos cristãos. Meus irmãos que estão vendo pela primeira vez aqui na internet, aprendam isso. Nós somos cristãos. Ok? Guardem bem isso. Se nós somos cristãos, nós procuramos basicamente o quê? O Evangelho. Que na Bíblia Sagrada está lá o Novo Testamento. Mas se vocês forem observar o Velho Testamento, é cheio disso, né? Que Deus manda fazer isso, Deus manda fazer aquilo, Deus está protegendo o meu exército, Deus está... Gente, vamos devagar. O que quer dizer isso? Deus
dará a recompensa. Deus não precisa conceder a recompensa, não precisa conceder diretamente a recompensa. Aliás, esse negócio de Deus é muito interessante, né? O pessoal fala, não, você pergunta para as pessoas que não são espíritas, e às vezes você pergunta para os espíritas, aí é que dá até desânimo, mas você pergunta, o que vai acontecer quando você morrer? Eu vou para perto de Deus. Gente, se eu for para perto de Deus, eu não quero ter fé nesse cara, não, porque se é um cara que nem eu vai para perto dele, é porque o negócio tá bem basal mesmo, né? Mas a gente não pensa assim. A gente pensa como a gente foi ensinado, por vários motivos. Questões culturais, principalmente aqui no Ocidente, questões culturais, e até questões realmente da nossa evolução espiritual. Pensem comigo. O Espiritismo é de 1857, certo? Pensem. Provavelmente, nós estamos em 2026. Pensem pelas nossas idades. A maioria, talvez excetuando ela, pequenininha ainda, é a primeira vez que nós somos espíritas. Por quê? Porque não deu tempo ainda. Provavelmente não deu tempo da gente encarnar mais de uma vez como espírita. Mas nós já tivemos outras religiões. Aqui no mundo ocidental ou no mundo oriental, nós já tivemos outras. Porque nós já temos essa cultura religiosa. Nós já temos essa afinidade com o aspecto religioso. Porque se nós não tivéssemos, ninguém que está aqui domingo de manhã, tá, assistindo uma palestra espírita, sobretudo uma palestra feita por mim, não tem um compromisso já de que tem alguma religiosidade. Então nós aprendemos lá atrás essas coisas, e nós trazemos coisas da nossa formação. O que nós fomos em outras encarnações? Nós fomos protestantes, católicos, budistas, shintoístas, não sei. Nós fomos umbandista não, porque também não dá tempo, tá? Porque a Umbanda foi criada no século XX, ok? Então, mas nós desenvolvemos ritos lá na tribo onde a gente encarnou, a gente tinha atividade religiosa, tribal, coisas nesse sentido, tá? Então, a gente já traz aquela coisa, a gente traz aquele conceito de Deus ainda, aquele conceito meio canhestro. Mas o que quer dizer isso? Deus que tudo vê, e Deus vos dará a recompensa. Que Deus, que o Pai sabe em secreto, em segredo, isso sim. Por quê? Porque Deus é onisciente e onipresente. É uma das características da divindade. Deus é onisciente e onipresente. Mas, obviamente, que não é aquele Deus que tudo vê lá, que nem naquele filme do Jim Carrey, vocês lembram? O Todo-Poderoso, que ele vai de Deus, tudo. Aí tem aquelas preces chegando lá do pessoal, ele resolve mandar um e-mail igual para todo mundo da prece. Não, não é assim. Mas Deus tem o quê? Equipe, os emissários, os espíritos superiores, ou pelo menos superiores a nós, trabalhando. Imagina que não é sozinho. Quem já viu, quem já leu o Nosso Lar, quem já viu o filme, mesmo quem não leu, quem já viu o filme, quem sabe um pouquinho da obra de André Luiz, entende bem essa organização. Essa organização, aí você fala, nossa, mas parece a organização nossa aqui da Terra, não é? Não, a gente aqui copia a organização que a gente viu lá, né? Tem que pensar nisso. Então, sabe que as coisas vão chegar em Deus. Agora, por que fala aqui o mais importante disso tudo? Deus dará recompensa. Como assim Deus dará recompensa? Como age Deus? Deus não precisa estar direto dando a recompensa. Para isso, nós temos o quê? Para isso, nós temos, terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei divina ou natural, a lei de Deus. É isso. O segredo é esse. Quando fala Deus nos dá a recompensa se nós orarmos com fé, se nós orarmos bem orado. Por quê? Não é que Deus vai nos dar essa recompensa, porque senão fica naquela história. Muita gente é religiosa simplesmente buscando uma troca. Eu vou fazer isso porque Deus está vendo, eu vou ter a recompensa. Tolos, não vai dar. A não ser essa recompensa de os outros já terem visto você orando em público. Não. Significa o quê? A lei de Deus. Você estará cumprindo a lei de Deus, que é a única lei inderrogável, a lei divina ou natural. Então, você está cumprindo a lei de Deus e a recompensa é esta.
Porque se todos nós, desde a hora que acordarmos, até a hora que fôssemos nos deitar, e até mesmo depois, quando nos deitássemos e estivéssemos em nosso sono, em desdobramento espiritual, se nós cumpríssemos a lei de Deus, nós teríamos a felicidade plena. Porque hoje vocês, além de terem a tarefa de procurarem ver o que eu falei aqui, darem continuidade ao estudo de vocês neste capítulo, Pedi e Obtereis, vocês têm que consultar lá o Livro dos Espíritos, a terceira parte, da lei divina ou natural, para que vocês vejam as leis. As leis, a gente não consegue seguir completamente as leis, dado o nosso grau, ou os nossos graus de imperfeições. Entretanto, isso serve de quê? De guia. Se bem orarmos do jeito que nós devemos, nós vamos estar cumprindo a lei de Deus e nós vamos poder adquirir o quê? As benesses da lei de Deus. Só que é preciso orar cumprindo a lei de Deus. Então, quando eu falo aqui que Deus dará a recompensa, é isso, tá? E tem um monte de lugares aqui no Evangelho que fala que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Tem coisa aqui no Evangelho que você fala, não, Deus vê com bons olhos daqui. Nesse mesmo capítulo, Deus vê com bons olhos aquele que faz uma boa prece. Então, quer dizer, Deus é que nem eu. Ele olha, ó, você fez uma boa prece. Eduardo, né, Eduardo? Eduardo, você fez uma boa prece, Eduardo. Estou vendo aqui. Eu que sou Deus, estou vendo aqui. Tá? Não me acho Deus, não. Por favor, é só de idade. Estou vendo aí, você mandou bem, cara. Você mandou bem. Então, ó, apesar de você ser metaleiro, eu vou aí te fazer esse favor, você vai bem. Gente, não é isso. Não é isso, pelo amor de Deus. Eu sou criança, nós temos 5 anos para acreditar nisso. Pelo amor de Deus. Vamos usar a fé raciocinada, foi assim que a gente começou. Então, o que acontece? Se eu fiz uma boa prece, o Eduardo fez uma boa prece na intuição de alguém que ele sabe, algum amigo, algum parente que está precisando de uma ajuda. E o Eduardo, em vez de orar para ele, o Eduardo orou para aquela pessoa. Sabe o que é isso? Lei da caridade. Ele está cumprindo a lei divina. A responsabilidade que estou te dando, hein, Eduardo? Então ele está cumprindo a lei divina. Isso traz o quê? Recompensa. Por quê? Porque se o Eduardo está cumprindo a lei da caridade, que tipo de espírito o Eduardo está atraindo? Você acha que ele está atraindo espírito ruim? Ou espírito bom que falou, opa, esse cara é dos nossos. Vamos chegar junto dele. Vamos ajudar esse cara. Entenderam? A importância de compreender quando fala que Deus faz isso, Deus faz aquilo. É isso, é a lei de Deus. A lei de Deus é a essência, entre aspas, se assim podemos dizer, do pensamento e da ação de Deus. É a lei divina, a lei natural que rege o universo. E ao fazermos a nossa prece, nós fazemos o quê? Nós movimentamos uma coisa que é fundamental. Olha a ciência espírita aí. O fluido cósmico universal. Nós movimentamos isso. Desde que a fé seja bem feita, nós movimentamos isso. Nós estamos com 25 minutos de palestra, eu não passei ainda do primeiro tópico, Marlene. Então, só para você ficar feliz. Então, vamos lá, mas eu estou amarrando as outras coisas juntas. Como é que ocorre essa transmissão? Como é que é a ação da prece? Como é que ocorre a transmissão do fluido? Eu não entendo, Cláudio, como é que é esse negócio do fluido cósmico... Gente, nós estamos embebidos por esse fluido cósmico universal. Você pode chamar ele de atmosfera, pode chamar de oxigênio, de nitrogênio, quiser. Nós estamos envoltos nesse fluido cósmico, como diz o próprio nome, é universal. Tá? Universal. Tá? Então, como é que funciona esse fluido? Como é que eu posso fazer a prece e ele pode tocar aquele espírito para qual eu estou me dirigindo, ou ele pode ajudar aquela... O Eduardo fez a prece, ele está ajudando aquela pessoa para quem ele... Como é que essa prece chega lá? Vamos lá, vamos fazer um raciocínio simples que eu pensei ontem ao estudar isso daqui para poder fazer essa apresentação hoje para vocês. A água é um fluido, concordam? O nome é fluido, tá? Pelo amor de Deus, fluido, não é fluido. Fluido tem acento e é particípio passado do verbo fluir. É fluido, o substantivo é fluido. A água é um fluido, é o melhor exemplo de fluido que nós temos, certo? A água está lá na caixa d'água. E eu tenho uma torneira ali. Eu tenho no bebedouro. Fui encher minha garrafa ali no bebedouro. Fui encher minha garrafinha ali.
eu fui encher ali minha garrafinha, muito bem. Como é que funciona isso? A água saiu da caixa d'água e foi direto para a minha garrafa, mas qual foi a primeira água que entrou? A que estava ali na torneira. Não é? Depois de tantos anos morando no Paraná, eu já falo torneira, porque lá no Rio de Janeiro a gente fala bica, né? Então ela está ali na torneira. Está ali na torneira, ali. Quando eu abro a torneira, o que que acontece? A água que está na caixa d'água, na rua, ela vem de algum lugar. A água que está na caixa d'água, lá na caixa d'água, se eu encho a garrafa com 600 ml saem da caixa d'água. Porque a água empurrou, não é assim que funciona? Pense, não é por gravidade? A água empurrou a água da torneira para sair. Quem saiu primeiro é quem estava ali. Então imagina que nós estamos imersos num fluido, certo? O indivíduo está lá, o indivíduo para quem a gente vai fazer a prece está lá no Japão, do outro lado do mundo. Mas a gente vai fazer a prece para ele. O fluido cósmico é um só. Eu impulsionei aqui com o meu pensamento, com a minha prece. No que eu impressionei o fluido cósmico aqui, eu estou bem concentrado no indivíduo que está lá no Japão, ele vai empurrar daqui para o Japão, rápido assim. E aí vai empurrar o fluido lá no indivíduo que está lá. Entenderam como funciona? Esse exemplo não parece um exemplo legal? Para comprovar para vocês como funciona? Inclusive, quando vocês forem fazer a prece por alguém, vocês podem usar este exemplo, tão prosaico, tão simples. Vocês podem imaginar esse pensamento saindo de vocês, saindo, onde é que a gente pensa sempre? Pensamento a gente raciocina sempre no cérebro, certo? Mas lembre que o cérebro não é o centro do pensamento. O centro do pensamento é o espírito. O cérebro é o órgão de relação do espírito com a matéria e com o mundo. Então vocês imaginem esse pensamento saindo de vocês, na imagem que vocês quiserem, e chegando lá, vocês podem imaginar um faixe de luz branca, ou branco prateado, ou prateado, saindo da mente de vocês, mormente aqui do plexo coronário, que é onde você tem a pineal, que é uma glândula que está aqui no sistema, no encéfalo. Onde fica a pineal ou epífise? Se vocês fizerem uma linha aqui, na linha média dos olhos, fizerem um plano assim, e fizerem no plano sagital mediano, que divide aqui exatamente o corpo ao meio, dois hemisférios, ok? Vocês imaginam uma interseção, um plano aqui, a linha média dos olhos, passando para trás, passando para frente, e um outro plano aqui, exatamente no meio, tá? Aí vocês vão achar a pineal. A pineal é, digamos assim, a parte do corpo físico em que a sesta... Já chutei isso aqui, é que tá úmido, eu não quero botar aqui para não ficar úmido, para não estragar a madeira. Peço desculpa para vocês, por isso que eu chutei aqui. Mas, basicamente, essa pineal é onde se assesta o espírito. É onde o espírito interage, ok? Então, imagine saindo dessa pineal aqui no meio da cabeça, que agora você já consegue imaginar um faixa de luz indo para o alto, para o corpo, e ele fazendo esse caminho, e aquela pessoa, olha que legal, aquela pessoa que vocês estão imaginando como receptora da prece, recebendo esse jato de luz. Não é uma maneira prática? Não é fácil? Não é mais fácil do que a gente simplesmente pensar e chegar lá? Porque é isso mais ou menos que ocorre. Legal? Estamos esclarecidos até aí? Essa questão de Deus, ninguém mais vai achar que Deus vai aparecer para vocês e vai... coisa e tal. Deus, acreditem em mim, eu nem conheço vocês, mas eu tenho certeza que se Deus fosse aparecer, ele ia aparecer para muito mais gente do que nós. Certo? Então, quando tem essa situação de pedir e obtereis, a gente sabe que não é uma proposição vã, nem mentirosa. Tem um fundamento, não é? E assim vai. O Pai sabe o que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, Deus sabe de que cada um de nós precisa. Deus sabe a providência divina, a sabedoria divina, o universo. Quer chamar como vocês quiserem. Essa coisa de universo, assim, é legal, principalmente para o pessoal assim, mais espiritualista, né? Que não é ligado a alguma religião, é o universo, tal, pá. Mas é o universo. Deus sabe aquilo que você precisa antes de você. Aí você fala, então para que eu vou pedir? Se ele sabe. Ele já sabe. Esse é o exemplo do preguiçoso máximo. Eu não vou nem pedir a Deus, e ele ainda usa esse raciocínio. Para quê? Para que ficar orando aí, ficar perdendo tempo fazendo oração, rapaz? Deus, não está lá escrito que Deus já sabe que eu preciso?
Então já sabe que não preciso. Pois é. A pergunta é, você sabe o que você precisa? Pense. Nós sabemos realmente do que precisamos? Se eu acabei de falar que nós somos ridículos, nós somos espíritos muito imperfeitos. Você acha que a gente sabe do que a gente precisa? A gente acha que sabe. E muitas vezes a gente acha que precisa de coisa errada. A gente acha que precisa de dinheiro. A gente acha que precisa de um carro novo. A gente acha que precisa... Tudo isso é bom, tal. Mas será que é isso que a gente precisa? Então fique você rico e sem saúde. O que é mais importante? Saúde ou dinheiro? A gente só lembra disso quando está sem saúde. E com algum dinheiro. E quando a gente está sem saúde, sem dinheiro, a gente lembra que ainda não se vende, não é? Mas a gente não sabe o que é importante para nós. Mas Deus sabe, não, de novo, não é aquele branco com camisolão. Eu sei o que vocês precisam. Eu sou Deus. Eu sou bom. Não, gente. Lei divina ou lei natural. Às vezes a gente precisa passar por coisas que a gente não pede, mas a gente nem sabe que precisa. Aí você fala para mim, mas isso é uma conversa uma conversa muito canhestra. Isso é para a pessoa se resignar pelo que está passando, etc. Tal. Em algum ponto a gente tem que ter essa fé. A nossa fé em Deus, a nossa fé em nosso Mestre Jesus, de novo, nós somos cristãos, a nossa fé, ela é raciocinada. Eu acredito piamente que tem algo superior a todo esse mundo material que nós vemos. Eu acredito que tem alguém regindo o universo. Eu acredito que as leis de Deus são o que me regem a terra e regem o universo. Por quê? Porque é lógico, é muito lógico que isso seja assim. E se eu estou passando por uma vicissitude que eu não sei, uma dificuldade, que eu não acho que eu deva merecer isso, puxa vida, mas eu mereço isso, sou uma pessoa tão boa, tal, pá. Eu esqueço que eu já tive várias existências. E que, às vezes, o que eu estou padecendo hoje, a prova que eu estou hoje, ou quase sempre, ela advém de quê? De coisas que eu perpetrei no passado ou nessa vida. Porque existem dois tipos de dificuldades. As dificuldades que ocorrem de maneira fortuita, ocasional, ocorrem do nada. Isso pode acontecer, tá? E aquelas que eu provoquei. Se vocês forem observar, cada um de vocês, não precisa falar comigo, nem ninguém precisa fazer assim com a cabeça, nem levantar o braço, eu não quero saber da vida de vocês. Mas se vocês forem fazer a conta, a maioria das dificuldades que a gente passa, elas são fortuitas, ocasionais, ou fomos nós que arrumamos? Hein? Pensa, eu estou padecendo de pressão alta, mas eu não tenho a genética para ter pressão alta. Eu estou com pressão alta por quê? Porque eu estou acima do peso, estou gordo, estou sedentário, como demais. Se nós não tivéssemos um pensamento ruim, se nós não fizéssemos mal para ninguém, nós não precisaríamos temer a vingança. Se nós não abusássemos na alimentação e outros vícios, a gente não precisava temer o quê? As enfermidades advindas daí. Mas tem gente que faz tudo certinho e ainda em cima tem a sua prova. Opa, peraí, isso pode ter em outras vidas, pode ter relação. Só que nós espíritas temos um pensamento absolutamente revelador e consolador. Não tem castigo. Em casa nós temos alguns embates desses, porque como a minha esposa foi educada como católica, então eu tento, mas não consigo, mostrar isso, aquela herança que nós temos de quê? Castigo. Eu estou padecendo isso porque eu fiz coisa errada lá. Estou padecendo isso porque eu fiz coisa errada. Então é um castigo. Não é castigo, é aprendizado. Você vai para a escola de castigo? É castigo? Teu pai e tua mãe mandaram você para a escola? Não, é para você aprender. Então é a mesma coisa. Se o teu pai e a tua mãe fazem isso, imagina Deus. Imagina a lei divina. Então o que nós temos que ter consciência é isso, não tem castigo, é para a gente aprender. Isso tem a ver com a nossa prece. É para a gente aprender sim. E outra, aí tem a notícia que muitos de vocês vão ficar desanimados. A maioria das provas que a gente passa aqui na Terra, a gente escolheu. Sabe aquele marido mala, chato? Não é o nosso caso, ó. Não é o nosso, pelo amor de Deus.
Aí um homem faz um café que nem você faz, pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem. Quase eu estou casando com ele, entendeu? Meu amor, e eu descobri, conversando aqui, que existem vários homens escravizados como eu que fazem café todo dia para suas esposas, viu? É isso aí, homens. Muito bem. Alguma utilidade nós vamos ter na vida. Então, exatamente aquele marido chato, coisa que é rara, tá? Mas vamos lá. Você merece. Você merece. Por quê? Tem a ver com as provas que você escolheu. Ah, mas assim, eu já vi que eu vou pedir a Deus para quê? Eu vou pedir a Deus se Ele sabe o que eu preciso. Tá, mas a lei divina quer que você saiba do que você precisa. Porque se você sabe do que você precisa, você consegue obter um rendimento maior da prova. Não é verdade? Vamos pensar. A gente estuda na escola. Eu, como médico veterinário, eu abomino algumas coisas que eu tive que aprender, como bissetriz, secante, logaritmo. Não faz parte da minha natureza, provavelmente, com certeza, melhor dizendo, tem a sua utilidade, eu só não as conheço, não é? Mas não me diz nada, certo? Entretanto, se eu fosse aprender aquilo que eu gostava, aí me dava muito mais prazer. Certo? Aquilo que precisava. Então, a gente entra na escola, vai lá, vai enrolando, vai lá, e você faz um vestibular chato pra caramba, mas você tem um objetivo, que é seguir na sua formação para você ter a carreira que você escolheu. É a mesma coisa. A prova está aí. Ou você fica sentado sendo reprovado todo ano, ou você fala, não, eu vou pegar essa prova, vou encarar, vou para frente, porque isso vai ajudar no meu desenvolvimento futuro. Se vocês não pensarem assim, pensem como eu. Se vocês não evoluírem, não tentarem evoluir por consciência, tentando melhorar, façam como eu. Tentem evoluir por preguiça. Porque como eu tenho certeza da reencarnação, eu vou voltar para fazer a mesma prova. Então já vou debulhar essa aqui já e por aí vai. É menos uma. Então se você não vai evoluir por desenvolvimento, evolua por preguiça. Tá? Mas evolua, de uma maneira ou de outra. Encare a prova de frente. E aí é que eu pedi e obtereis. Muito bem. Mas aí você fala, Cláudio, a maioria das provas você que escolheu. A gente já nasce com algumas prerrogativas, algumas coisas que a gente vai passar na vida. A gente já nasce com algumas coisas que a gente vai ter que enfrentar. E a nossa pressa vai mudar isso? Vamos pensar nisso de maneira lógica? Número 1. Será que é verdade que tudo na nossa vida está predeterminado? Maktub, não é? Está escrito. Será que é assim? Se é assim, nós somos meros passageiros dessa existência, já está tudo determinado, para que Deus nos concedeu o livre-arbítrio? Se as coisas já estão determinadas. Não tem sentido. Então, lógico que uma premissa inicial não, né? Isso é um pleonasmo. Mas a premissa básica já está determinada. Só que todos nós temos a oportunidade de mudar as nossas existências, de mudar as nossas provas. Tanto é que tem algumas provas para as quais você já estava programado, Jonas já nasceu tendo que ter algumas provas. Mas ele não precisa mais dessas provas depois de tantos anos. Essa prova ele não precisa. Por quê? Essa prova ele não precisa porque ele já cumpriu o objetivo, ele já melhorou nesse aspecto, já superou isso e não precisa dessa prova. Se animou agora, Jonas? Agora tem o outro lado. Em compensação, ó a esposa já falando já. Em compensação, tem algumas, dada a conduta dele, que não estavam programadas, vai ter que passar por essa aí para corrigir isso daí, tá? Então funciona assim. Então sim, a gente pode pedir para, nas nossas pressas, a gente pode pedir para ter alívio de algumas das nossas provas. Mas pedir e obtereis, como asseverou Jesus. Ele não falou que vocês vão ter o resultado. Não é pedir tal coisa e vai ter o resultado. Não, não é assim. O que é garantido é que se você pedir com fé, pedir corretamente, você vai ter força, você vai ter o concurso, o auxílio dos bons espíritos. Sabe para quê? Para superar aquela provação, para conseguir achar um resultado, para ser intuído pelos bons espíritos, pelo seu espírito protetor,
que é mais desenvolvido espiritualmente que você, que tem a missão básica de te guiar, te conduzir, te ajudar a ter a boa resposta. E, sobretudo, você precisa pedir não só para ter a resposta, como para conseguir reconhecer a resposta. Porque, às vezes, a resposta vem de uma coisa que você não quer. Ah, Deus, eu estou ruim de saúde, eu queria perder peso, eu queria emagrecer, eu queria... Vou dar um exemplo bem prosaico que me veio agora. Eu queria emagrecer porque eu preciso perder peso para diminuir a saúde, para melhorar a minha saúde e tal, pá. Mas assim, Deus, que fique bem claro, eu quero emagrecer assim, mas eu não quero fazer exercício, eu quero continuar comendo do jeito que eu estou, que eu como por aí. Pelo amor de Deus, né? Pô, gostei da expressão, pelo amor de Deus, né? Tem amor a Deus, não vai pedir uma coisa dessa, né? Então, por que a gente não muda? Por que a gente não muda? Deus, eu estou com problema de saúde, assim, dai-me forças, dai uma boa intuição dos bons espíritos, espíritos companheiros, para que eu possa controlar meu apetite, para que eu possa ter disposição para fazer um exercício. Só que a gente pede errado, a gente quer coisa fácil. A gente não sabe nem pedir. A gente não sabe pedir. Vocês querem ver como é que a gente não sabe pedir? A gente está doente, a gente pede a Deus para ficar bom. Simplesmente assim, eu quero ficar bom. Aliás, é ótimo, né? O indivíduo tá lá no leito de morte, a família se reunindo e orando, aí você pergunta, não, eu tenho fé em Deus, ele vai ficar bom. Eu tenho fé em Deus, ele vai ficar bom. Deus não falha comigo, ele vai me dar essa graça, ele vai ficar bom. Dia seguinte o cara morreu. A mesma pessoa que falou ontem, foi a vontade de Deus. Peraí. Você não falou que Deus ia curar o cara? E agora foi a vontade de Deus? Não, isso é lógico? Não. Você não sabe raciocinar, porque você não sabe pedir. Meu Deus. Dai-me força para suplantar essa prova. Permita que os bons espíritos, sobretudo meu espírito protetor, esteja junto a mim, para que eu possa encarar essa prova de uma maneira positiva, que possa sair vencedor, se for de meu merecimento. Merecimento aí, no caso, não é que você merece simplesmente, mas que seja digno com a minha programação espiritual. E se possível for, eu tiver a oportunidade de eu ter menos dor, que os bons espíritos possam me ajudar a que eu obtenha a cura, que assim seja. Não ficou diferente? Isso não é mais crível? E se eu ficar bom, não foi só por causa do remédio, não foi só por causa do médico, foram para os bons espíritos que intuíram aquele médico para prescrever tal remédio. E se eu desencarnar? Tá, desencarnei porque tinha que desencarnar. Era isso aí, bom, vamos levantar a cabeça e tocar o pau. Entenderam a diferença? Saber pedir, isso sim vai ser concedido. Não existe algum pai que, quer dizer, até existe, né? Mas existe algum pai, alguma mãe que o filho pede socorro e ele não vai socorrer? Lógico que não. Imagina Deus. Tudo bem? Entenderam bem a lógica do pedir e obtereis? Eu não passei do primeiro toque. Tudo bem. Entenderam então? Então agora nós vamos fazer uma coisa diferente. Nesses últimos minutos que nos restam, nós vamos fazer uma prática da prece. Que legal. E para essa prática da prece, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer aquela famosa oração dominical em silêncio. Mas calma que tem uma técnica antes, ok? Então vamos chegar lá. Nós vamos fazer a prece juntos. O que vocês vão fazer? Vão todos fechar os olhos e vão prestar atenção nas minhas palavras, ok? O que nós vamos fazer agora, nessa primeira parte, não é espiritismo. Entretanto, é uma prática divulgada e asseverada, por exemplo, por Divaldo Franco, que é a técnica de relaxamento e de elevação espiritual para que a gente possa atingir um pouquinho, digamos assim, uma concentração um pouquinho melhor, um objetivo melhor, não é? Ali no nosso grupo nós temos uma música característica, a hora que toca a música, a gente automaticamente já vai. Isso são ferramentas, não é espiritismo, não é ritual, mas ajuda bastante. Vamos lá então, todos de olhos fechados, concentrem-se na minha voz. Vocês vão inicialmente pensar que vocês estão de pé e uma luz branca está vindo do alto, entrando pela cabeça de vocês, pelo topo da cabeça de vocês, um facho de luz branca, passando pela cabeça de vocês.
entrando no topo da sua cabeça e se espalhando por todo o seu corpo, desde a cabeça, o tronco, os braços, as pernas e os pés. Cada um de vocês está envolto por essa luz branca, está se sentindo cada vez mais relaxado. Atentem para a sua respiração. Inspirem, expirem. Inspirem, expirem. Vocês já podem sentir o relaxamento cada vez mais suave. O coração vai batendo cada vez mais devagar. Mentalmente vocês vão se imaginar em frente a uma praia, no alto de uma pequena colina. Mas embaixo vocês veem uma praia com uma água clara, azul turquesa, as areias brancas, e vocês visualizem essa praia e chegam até a ouvir o barulho suave das ondas fracas. Ouçam uma onda, outra onda, estão todos em paz e relaxados. Há uma pequena escada junto a vocês. Olhem para baixo, vocês estão vendo os degraus dessa pequena escada que leva desta colina até a areia da praia. E nós vamos descer agora essa escada. O primeiro degrau, lentamente, olhando a areia, olhando o mar azul turquesa, aquele mar calmo, com ondas bem pequenininhas. Vamos descer agora o segundo degrau. A cada degrau estamos cada vez mais relaxados. E vamos descendo. Mais um degrau. E mais relaxados. Vamos descer agora o último degrau. Chegamos na areia. Vocês vão olhar novamente para baixo, vão ver seus pés descalços na areia. E vocês estão sentindo aquela areia. A areia está morninha, aquela areia fina, branquinha. Que delícia! E o barulho das ondas leves continua. E vocês estão sentindo aquela areia, que felicidade a natureza. Vocês estão mexendo agora os dedinhos dos pés. Falando, nossa, que legal. Que bonito. Agora vocês vão olhar para frente, na areia. Vem vindo alguém. Vem vindo alguém. Vem vindo um homem alto. Esse homem é Jesus. Vocês estão vendo Jesus vindo. Vocês reconhecem a figura dele. Aquela barba até a altura do peito, aqueles olhos vibrantes. Você olha e vê os olhos de Jesus e sente a vibração. Você sente a presença do Mestre. E ele vem vindo em sua direção. Nossa, eu não acredito. É Jesus vindo em minha direção. Ele para diante de você, olhando fixamente para você, à distância de 1,5 metro, estende sua mão e te chama pelo nome. Você coloca suas mãos nas mãos de Jesus. Ele pede para você, me dê um abraço. E você abraça Jesus. Você sente a textura do manto dele, a textura daquele algodão grosseiro, daquele manto da cor bege. Você passa a mão e sente aquele tecido de algodão. Você está em comunhão com Jesus. Respire fundo. Sinta a presença do Mestre. E aí você agora vai elevar o pensamento, não precisa falar nada. Ele já sabe do que você quer, o que você precisa. Você vai mentalizar
para alguma dificuldade que você tenha, ou para alguém que você saiba que precise de alguma ajuda. Você vai fixar o pensamento aí. E ele vai compreender. Ele vai compreender com certeza. Você está vibrando positivamente para aquela pessoa ou para você que necessita. Respire novamente. Você está movimentando o fluido cósmico universal para atingir aquele objetivo. Para o seu pedido. Só que você não está sozinho. Você está com Jesus. Não tem jeito disso não dar certo. Dê mais uma respirada funda, movimente o fluido cósmico universal em direção ao seu pedido. Agora, Jesus se afasta novamente e fala para você: vamos orar. E mentalmente você vai acompanhando aquela oração que Jesus está fazendo, os dizeres da oração dominical. E você começa a orar junto com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Por essas evidências que creio em ti, meu Deus. Venha a nós o vosso reino. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Entretanto, Senhor, eu, na minha limitação, não consigo cumpri-las sempre. Então, venha a nós, torne mais perto de mim esse reino dos céus, esse reino de felicidade, que eu possa seguir a sua lei divina e não possa derrogá-las. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Bem sei que o Senhor é soberanamente justo e bom, onisciente e onipresente. E eu reitero aqui minha crença, Senhor, de que a sua vontade será sempre feita, tanto na terra quanto nos céus. Dai-nos, Senhor, o pão de cada dia, aquele alimento indispensável para suprir as forças da minha existência. Mas dai-me também, e principalmente, Senhor, o pão espiritual, o alimento espiritual, para que eu possa me nutrir como espírito que sou, daquilo que também me fortalece, que é fundamental para a minha existência. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas. E dai-me sempre a luz e a compreensão, Senhor, a influência dos bons espíritos, para que eu possa perdoar aqueles que me têm ofendido. Pois muito bem sei que, se eu não perdoar aqueles que me ofendem, como terei condições de fazer uma prece que seja efetiva à lei divina, a sua vontade expressa pela lei divina, Senhor? Pois bem sei que a caridade é fundamental e lei inderrogável para o meu progresso e para a minha existência. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas envia-nos sempre, envia-me os bons espíritos para me proteger e me orientar, para que eu possa suplantar as minhas dificuldades e não cair na tentação de más influências, maus espíritos, pois ampara, Senhor, a minha fraqueza. Inspira-me pelos nossos anjos guardiães e bons espíritos, e dai-nos sempre a vontade para corrigir as nossas deficiências, nossas carências. Diante de ti, me coloco humildemente em joelhos, Senhor,
agradecendo por tudo que tenho tido, por tudo que terei e pela oportunidade de estar aqui no planeta Terra. Muito obrigado. Que assim seja. E aqui nós terminamos, gente. Gostaram do exercício? Gostaram? Então, guardem uma coisa que é muito importante. Se nós estudarmos, acharmos que tem um conhecimento da coisa, e não conseguirmos arrumar um motivo, uma aplicação prática para a nossa fé, para a nossa doutrina, pouco resultado teremos. Espiritismo na prática não adianta nada. Aí você fala, a gente estudar e continuar fazendo as mesmas coisas ou deixando de fazer aquilo que nos leva ao desenvolvimento. Aí você fala, puxa vida, mas a caminhada é longa. Tá, mas o ano tem 365 dias. Se você aprender uma coisa por dia, se você praticar uma coisa por dia, ou se você deixar de fazer alguma coisa, digamos assim, não tão edificante que você faria uma vez por dia, no final do ano são 365 oportunidades que você ganhou. É um dia de cada vez. Sabe aquela história dos alcoólicos anônimos? Um dia de cada vez. Pois nós somos todos alcoólicos. Nós somos alcoólicos espirituais. Nós somos viciados. Viciados em maus pensamentos, em más sensações. Um dia de cada vez. Sempre nos apoiando. E não se esqueçam nunca. Pedis e obtereis. Pode não ser o que vocês querem, mas sabidamente é o que vocês precisam. Legal? Vamos ficar por aqui hoje? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Entendendo essa técnica de visualização, ela não é um procedimento necessariamente espírita, tá? Então isso é um procedimento, mas eu fico à vontade para pensar, para divulgar esse raciocínio, esse pensamento, porque Divaldo Franco faz isso. Por instrução de Joana de Ângeles, então a gente tem até CD disso, tem vídeo disso, dele falando, então eu me sinto à vontade para poder passar para vocês. Legal? A partir de hoje vocês vão prometer para mim, ninguém mais vai orar do jeito que estava orando antes. Combinado? O que importa é o pensamento, as palavras são só para guiar a gente. Pensamento, pensamento, pensamento. É isso que importa. Legal? Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Jonas. Obrigado, meu irmão. Valeu. Beleza, então, né, pessoal? O Cláudio já colocou ali. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém tiver algum comentário para fazer, fiquem à vontade. Tranquilo? Beleza, então. Acho que entenderam tudo, Cláudio. Pode meter a prova para todo mundo. Vou acordar agora também. Tem gente que ainda está perdido. Ele abraçou e disse, vou marcar não, hein? O negócio tá bom aqui. Mas não é uma sensação legal? Não é uma sensação gostosa? Dá uma paz na gente, né? Dá uma... Puxa vida, né? Quando você abraça Jesus, não é só um abraço que experimenta fora. Você está adquirindo a vibração de Jesus. Você está tomando um passe de Jesus. Se passe já é bom, imagina que Jesus, né? Tranquilo. Beleza, então, pessoal. Então, a gente vai partir para o nosso encerramento, então, da transmissão, né? E depois eu vou passar alguns recadinhos para vocês aqui, dos trabalhos aqui da casa. Tá joia? Aos nossos internautas. Então, uma boa semana a todos. Que Deus abençoe a todos vocês.